Muito bem. Poucas pessoas sabem o impacto que o ronco e a apneia do sono tem na vida, né, de quem sofre desse problema, né? Claro que o ronco é algo que as pessoas, assim, às vezes dão risada. Meu namorado ronco, eu ronco, até porque mulheres também podem roncar. Sim. E acaba sendo, assim, ou é um motivo, às vezes, de brincadeira e tal, ou até um motivo de constrangimento. Porém, essa patologia, ela vai muito além, né? Então, quem ronca, e geralmente tem a apneia do sono também, que é a parada respiratória, esse ser humano, ele é um grande sofredor. Na realidade, ele tem um problema gravíssimo de saúde e que, com o passar dos anos, ele vai gradualmente minando a saúde e a expectativa de vida dessa pessoa, né? É como fumar, por exemplo, né? Algo que não vai te matar do dia para a noite, mas na soma dos anos é algo que vai matar. Sim. Tá? Então, o ronco, o que acontece? Ele diminui a entrada de oxigênio da pessoa, tá? Além do barulho, né? E as pessoas se enganam muito, acham que eu tenho rinite, eu tenho desvio de septo. Praticamente o ronco não tem nada a ver com o nariz. Ele é uma obstrução física nessa região aqui da orofaringe, né? E é uma obstrução pelos tecidos da garganta, que é a base da língua, epiglote e o palato mole. E isso o ronco acontece porque a vibração desses tecidos na passagem do ar. E quando esses tecidos encostam, eles obstruem completamente a passagem do ar. Então, inicia-se, a pessoa vai relaxando, a mandíbula relaxa e começa a diminuir o espaço e esses tecidos começam a vibrar e aí faz o barulho do ronco. Se ela continua relaxando, esses tecidos vão encostar lá e vai obstruir a passagem do ar, que é a apneia. Sim. E aí tem pessoas que ficam 12 segundos, 20 segundos, 1 minuto, mais de 1 minuto em apneia, até que o organismo faz uma força para puxar o ar, e aí inúmeros mecanismos biológicos acontecem. Mas o fato é que a redução da oxigenação, tá? Que é o que a gente chama de hipóxia, que é a falta de ar, ela causa na vida da pessoa, ela reduz a produção de testosterona, ela altera a produção de hormônio do crescimento, que mesmo adultos, a gente tem que produzir hormônio do crescimento para ganhar massa muscular. Ela altera a percepção de saciedade, então a pessoa tende a comer mais, né? Ela gera acúmulo de gordura subcutânea, ela aumenta o acúmulo de gordura, então o metabolismo da gordura e da insulina, ele fica completamente alterado, por isso a pessoa tende a engordar muito mais. Tem gente que fala assim, eu engordei e comecei a roncar, agora que eu vou emagrecer, eu vou parar de roncar. Não necessariamente. Na verdade, a pessoa não consegue emagrecer porque ela ronca. Ela primeiro precisa tratar o ronco para depois conseguir emagrecer. Porque o metabolismo do organismo dela dificulta demais o emagrecimento dela, porque ela tem falta de ar enquanto ela dorme. Tá? Que é a hipóxia intermitente. O que é a hipóxia intermitente? O roncador, ele vai diminuindo a oxigenação e aí depois ele faz assim, aí ele tem um pico de oxigenação. Daí ele relaxa e vai diminuindo. E esse sobe e desce da oxigenação sanguínea é a impressão digital da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que é a doença, né, do contexto geral do ronco e apneia. Sim. E só apenas o ronco e a apneia do sono causam essa hipóxia intermitente, que é esse sobe e desce do oxigênio no sangue, né? Porque se a pessoa tem insuficiência pulmonar, COVID, câncer do pulmão, a oximetria, que é a oxigenação, ela desce e ela fica baixa. Então, esse sobe e desce maluco é só o ronco e a apneia do sono que causa. E isso causa um impacto de aumento de síndrome metabólica, aumenta o risco de câncer, totalmente, porque a multiplicação celular que acontece, todo o tempo a gente está multiplicando células, Sim. né? A gente está se transformando, né? As células antigas morrem e as novas células se multiplicam todos os dias, o tempo todo, né? Meu professor de patologia há 20 anos falava assim, quando você encontrar um amigo seu 1 ano depois, você tem que se apresentar de novo, porque é outro ser, né? Então, a renovação celular, ela é constante. E aí, precisa de oxigênio para essa renovação celular ter qualidade. Sim. Tá? E na hipóxia intermitente, essa multiplicação celular, ela fica desqualificada. Então, eles já mediram, nos pacientes que sofrem de ronco-apneia do sono, o comprimento dos telômeros, que é uma característica lá de um gene específico, ele fica reduzido. Tá? Então, a pessoa ela começa a ter uma predisposição para vários tipos de câncer. Porque o funcionamento da multiplicação celular, quando a pessoa tem falta de oxigenação, ele fica prejudicado.
Né? Se você for pensar, você está respirando, eu estou respirando. Respirar é a coisa mais vital. Oxigênio é mais vital que alimento, é quase tão vital quanto a água. É mais vital do que a água, inclusive. Sim. A gente pode ficar um dia sem beber água, mas um dia sem respirar, a gente morre. Sim. Né? Então, o airflow, que a gente chama, que é o fluxo de ar, durante a noite, ser prejudicado a esse nível, né? Tem pessoas que têm uma redução grave e que passam, tipo, 20 minutos na soma total da noite sem respirar. É muito tempo, porque é intermitente, né? Mas na soma total foram 20 minutos sem oxigênio. Então, aumento da síndrome metabólica, risco de diabetes, risco de infarto, risco de AVC, risco de câncer, redução na produção de testosterona, impotência sexual, depressão, infarto, AVC, porque o ronco ele tem 3 impactos na vida da pessoa, em 3 regiões da vida. A primeira região da vida é a social, que é o que geralmente a gente mais... Os pacientes chegam por essa razão com mais frequência, né? E isso é bem evidente. Minha esposa reclama, o meu marido reclama, eu tenho vergonha, vou dormir no outro quarto, né, etc. E isso é importantíssimo, porque aumenta a taxa de divórcios significativamente. Nossa. Tá? Isso já está comprovado. Porém, além disso, né, existe a questão médica, tá? Que é a questão fisiológica, que é o aumento de risco de diabetes, infarto, AVC e câncer e outras patologias, Alzheimer, porque a falta de oxigenação gera uma exaustão fisiológica em todo o corpo, né? Altera a produção de hormônio, altera o metabolismo de insulina, tudo isso que eu já falei. Além disso, existe o terceiro fator, que é o funcionamento mental, tá? A qualidade do sono. Então, para que o cérebro descanse durante a noite, e isso, né, é fundamental para ser... É sagrado, existe toda uma arquitetura do sono. Então, a gente tem que ter número de horas específico em sono profundo, número de horas específico em sono REM, que é aquele sono que a gente mexe os olhos para um lado para o outro. Né? E essa arquitetura do sono ela é fundamental para o cérebro armazenar as informações, para o cérebro esquecer aquilo que você quer esquecer, para o cérebro memorizar aquilo que você quer memorizar, para a gente ter bom humor, produzir serotonina, etc. Muito bem. Porém, o roncador, quando ele começa a roncar, começa a faltar oxigênio, o cérebro dele tira ele do estágio de sono profundo e traz ele para um estágio que a gente chama microdespertar. E muitas vezes o roncador não lembra que acordou. Tem pacientes que chegam e falam, eu acordo às vezes com o barulho do meu ronco. Se ele lembra que acordou 1 ou 2 vezes na noite, é porque ele acordou, e geralmente a gente mede isso nos nossos exames, ele acordou umas 50 vezes na noite, mas ele não vai lembrar que acordou, porque é um micro despertar onde a pessoa não recupera a consciência. Só que o cérebro sai daquele estágio de descanso e entra num estágio de vigília. Até que daí ele faz um respirar, aí o organismo, puxa, voltou o ar, e aí o cérebro volta a descansar. Mas quando começa a faltar ar, o coração começa a bater mais forte, porque os órgãos, o corpo é uma máquina maravilhosa. Começa a faltar oxigênio. Os órgãos todos vão lá, coração, pelo amor de Deus, sangue, eu preciso de sangue. E aí o coração, tum, bate para levar mais sangue, porque é no sangue que está o oxigênio. E aí dá uma taquicardia, sobe a pressão arterial. A relação da hipertensão arterial com o ronco é uma relação de causa e efeito direta, tá? Então, todo mundo que ronca, quase todo mundo tem hipertensão arterial. E quando você trata o ronco, você consegue melhorar demais a hipertensão, muitas vezes até tirar a medicação, tá? Aí, o que acontece? O coração começa a bater, e aí falta ar, daí ele avisa o cérebro, se mexe. Aí o cérebro se mexe e a pessoa respira. Tá? E aí entra o ar de novo, daí o cérebro descansa. Aí o cérebro fala, deixa eu dormir. Sim. E aí ele volta. E aí eles vão, os dois, o cérebro e o coração, a noite inteira nessa loucura. E aí, o cérebro não descansa. A pessoa acorda cansada, irritada, com dor de cabeça, entendeu? Aí o paciente fala assim, você faz exercício? Eu não faço exercício porque eu acordo cansada. Então, quando a gente começa o tratamento... É maravilhoso porque a gente rompe esse ciclo. Ele começa a dormir melhor, aí acorda mais descansado. Daí eu falo, então, você vai acordar mais descansado com o nosso tratamento, com o aparelho. Aí, então, agora você vai dar uma volta no quarteirão, vai começar a caminhar, vai um pouquinho na academia devagarzinho. E aí a pessoa começa a ganhar mais disposição ao longo do dia. Daí ela começa a se sentir melhor e daí ela vai dormir melhor. E aí, assim, a gente rompe esse ciclo ruim que é a pessoa dorme mal, acorda cansada.
Aí ela come mais, porque o ronco alterou todo o metabolismo, ela tem uma saciedade menor, né? E aí ela tá cansada, não vai na academia, e aí ela engorda mais, daí ela ronca mais. Sim. Né? Então, o ciclo, ele é rompido primeiro tratando o ronco, e depois trabalhando se vai emagrecer, trabalhando os outros aspectos, né? Então, o ronco e a apneia do sono, ele pode abreviar a vida da pessoa significativamente, tá? E quem ronca, e quem conhece alguém que ronca, né, tem que estar buscando tratamento. E hoje em dia, né, dentro da Silent Sleep, a gente oferece tratamento com aparelho intraoral, super confortável, né, feito sob medida, através de escaneamento, e a laser terapia no palato mole, na língua, para dar tonicidade e não deixar esses tecidos caírem, né, na hora faríngea. E isso é fundamental, não é para a qualidade de vida e para a vida, na realidade, porque tende a reduzir a expectativa de vida de uma maneira bem significativa. Então, eu recomendo para todo mundo, né? E outra, uma pessoa em cada 3 pessoas roncam, né? Nossa. Então, se a gente está, eu e você nessa sala, eu não ronco, você não ronca, a pessoa que está nos ouvindo certamente ronca, porque a prevalência é muito alta, é 1/3 da população acima de 40 anos. E, certamente, todo mundo conhece alguém que ronca e é fundamental enviar para tratamento, por amor, assim, e para que essa pessoa fique mais tempo com a gente. Sim. Obrigada.